Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os agentes antifúngicos. Quer saber um pouco mais sobre isso? Bora lá! Começar a aula de hoje relembrando um pouco sobre algumas características dos fungos e das doenças que esses micro-organismos podem causar. Nesse sentido, vale a pena relembrar que os fungos são seres eucariontes, como nós mamíferos e como as plantas, apresentando uma estrutura celular bem diferente daquela apresentada pelas bactérias, seres procariontes, conforme estávamos estudando até então. Os fungos são seres heterotróficos, portanto, não realizam fotossíntese. São normalmente saprófitos, ou seja, vivem de matéria orgânica morta no solo ou em folhas de madeira em decomposição. Podem também viver em relação de comensalismo ou podem agir como parasitas em hospedeiros mamíferos. Existem cerca de 50 fungos patogênicos aos seres humanos. Normalmente, as infecções fúngicas mais comuns em humanos são infecções relativamente superficiais da pele e das membranas mucosas. Infecções profundas, sistêmicas e potencialmente letais são raras. No entanto, pacientes imunocomprometidos são muito suscetíveis a infecções fúngicas oportunistas, ou seja, infecções que raramente causam doença em indivíduos saudáveis. O início da epidemia de AIDS, combinado com o aumento do uso de imunossupressores para transplantes de órgãos e quimioterapia do câncer, resultou em um grande aumento na incidência de infecções fúngicas graves, com risco de vida. As principais infecções fúngicas são causadas principalmente por alguns tipos específicos de fungo, como por exemplo as leveduras, como o Cryptococcus neoformans, causador da criptococose. Essa levedura é comumente encontrada em excremento de pássaros, principalmente de pombo. Quando a poeira contaminada com esporos é inalada por pessoas imunocomprometidas, esse micro-organismo pode ser transportado pelo sistema circulatório dos pulmões para muitos outros órgãos do corpo, incluindo o sistema nervoso central. Outros fungos são tipo leveduras, mas apresentam estruturas similares a micélios, como por exemplo a Candida albicans, que causa a candidíase. Esse fungo faz parte da nossa microbiota normal. É a causa principal de infecções vaginais e infecções orais por fungos, conhecidos como sapinhos. Em pessoas com sistema imunológico saudável, as infecções por Cândida são limitadas às infecções superficiais da pele e da mucosa. No entanto, em pessoas imunocomprometidas, a Candida albicans pode também causar infecções sistêmicas profundas que podem ser fatais. Fungos filamentosos também podem causar doenças, como por exemplo várias espécies de aspergilos, como o Aspergillus fumigatus, aqui representado, que são amplamente encontrados no meio ambiente. No entanto, essas espécies também podem causar aspergiloses em pessoas com sistema imunológico suprimido. Fungos termicamente dimórficos são saprófitos que crescem em uma forma a temperatura ambiente e em uma outra forma diferente em um hospedeiro humano a 37 graus Celsius. Um exemplo é o Paracoccidioides brasiliensis, aqui representado, que é endêmico na América Latina e no Brasil, que é o causador da paracoccidioideomicose. Além desses, existem alguns fungos denominados dermatófitos, que são aqueles que causam infecções na pele, cabelo e unhas. Os dermatófitos obtêm nutrientes atacando a proteína estrutural queratina, que outros fungos não podem usar como fonte de alimento. As infecções dermatofíticas, conhecidas como tíneas ou tinhas, são causadas por espécies de 3 gêneros: Trichophytum, Microsporum e Epidermophytum, e são nomeadas em função do local da infecção e não do micro-organismo causador. Com relação à quimioterapia antifúngica, podemos dizer que o seu sucesso depende da diferença bioquímica entre a célula de fungos e as células de mamíferos. Ao contrário das bactérias, que são procariontes, tanto fungo quanto mamíferos são eucariotos, e as diferenças bioquímicas entre essas células não são tão grandes. No nível celular, a maior diferença entre células fúngicas e as células de mamíferos é que as células fúngicas têm paredes celulares e as células de mamíferos não. Portanto, inibidores da biossíntese da parede celular fúngica, como a classe das equinocandinas, são agentes antifúngicos potentes com pouca toxicidade para humanos. A diferença terapeuticamente mais relevante entre células de fungos e mamíferos
é que as membranas celulares contêm esteróis diferentes. Os esteróis são componentes estruturais importantes das células fúngicas e humanas e são essenciais para o funcionamento adequado de muitas enzimas da membrana celular e proteínas de transporte de íons. As membranas das células de mamíferos contêm o colesterol como componente de esterol, enquanto que os fungos contêm o ergosterol. Assim, existem fármacos que atuam sobre a biossíntese do ergosterol, tanto inibindo a produção do bioprecursor lanosterol, como as alioaminas, a butenafina e o tolnafitato, como pela inibição da transformação do lanosterol em ergosterol, como é o caso dos azóis. Além disso, existem fármacos que interagem diretamente com os esteróis, como os macrolídeos poliênicos, alterando assim as propriedades da membrana. Existem ainda antifúngicos que promovem a inibição da síntese de ácidos nucleicos, como as pirimidinas fluoradas, que também são utilizados como agentes antitumorais, como veremos nas próximas aulas. Ou ainda aqueles que inibem a divisão celular por interagirem com o sistema de microtúbulos da célula, como a grisofulvina. Na aula de hoje, daremos destaque especial para a classe dos macrolídeos poliênicos e dos azóis, que estão envolvidos com o ergosterol. Antes de meados da década de 1950, a terapia antifúngica eficaz era limitada a aplicações tópicas de eficácia modesta. Não havia tratamentos confiáveis para os casos de infecções fúngicas sistêmicas profundas. A descoberta dos agentes antifúngicos poliênicos proporcionou um avanço tanto pela descoberta de uma nova classe de agentes antifúngicos, quanto porque foram os primeiros eficazes contra infecções profundas. A anistatina foi o primeiro antibiótico antifúngico poliênico clinicamente útil e é um tetraeno conjugado que foi isolado de culturas da bactéria Streptomyces norsei em 1951. É um antifúngico tópico eficaz contra uma ampla variedade de organismos e está disponível em uma grande variedade de cremes e pomadas. A anistatina é muito tóxica para ser usada sistemicamente. Embora a anistatina em si não tenha sido um grande avanço na terapia antifúngica sistêmica, a busca por outros polienos levou à descoberta de um polieno que pôde ser usado sistemicamente. Os polienos são lactonas, como representado em roxo, que apresentam regiões hidrofílicas e lipofílicas distintas. A região hidrofílica contém vários álcoois, um ácido carboxílico e geralmente um açúcar, como representado em verde. A região lipofílica, por sua vez, contém, em parte, um cromóforo de 4 a 7 ligações duplas conjugadas, como representado em amarelo. O número de ligações duplas conjugadas se correlaciona diretamente com a atividade antifúngica in vitro e é inversamente proporcional ao grau de toxicidade para as células de mamífero. Ou seja, compostos com 7 ligações duplas conjugadas, como a anfotericina B, não são só cerca de 10 vezes mais ativas perante aos fungos, como são também os únicos polienos que podem ser usados de forma sistêmica, devido à sua baixa toxicidade comparada à anistatina. Portanto, o fármaco mais importante dessa classe é a anfotericina B, que foi descoberta em 1956 a partir de uma cultura de Streptomyces nodosos isoladas em uma amostra de solo da Venezuela. Por ser um heptaeno, tem toxicidade suficientemente baixa para células de mamíferos para permitir a sua administração intravenosa. No entanto, ainda assim é um fármaco muito tóxico, sobretudo nefrotóxico, e deve ser utilizado com cautela. Os efeitos adversos incluem febre, calafrios, hipotensão e toxicidade renal grave. Entretanto, a toxicidade da anfotericina B pode ser aumentada substancialmente por mudanças em sua formulação, como formulações lipídicas e encapsulação lipossomal. Apesar da toxicidade, a anfotericina B é considerada um fármaco de escolha para muitas infecções fúngicas sistêmicas com risco de vida. Esse fármaco não pode atravessar a barreira hematoencefálica, no entanto, pode ser administrado por via intratecal para o tratamento de infecções fúngicas do sistema nervoso central. Os polienos têm afinidade por membranas contendo ergosterol, que está ausente na membrana de mamíferos, onde está presente o colesterol. Embora esses dois esteróis sejam bastante semelhantes, as cadeias laterais são ligeiramente diferentes, e quando os modelos tridimensionais são construídos, o sistema de anéis do ergosterol é ligeiramente mais plano devido às ligações duplas adicionais no anel B. Assim, essa diferença fica ainda mais evidente na figura destacada em vermelho, onde podemos observar os componentes esteróis que fornecem a base bioquímica da toxicidade seletiva para a maioria dos medicamentos antifúngicos atualmente disponíveis. Portanto, os macrolídeos poliênicos, representados nessa figura em vermelho, se inserem nas membranas e interrompem as suas funções. As membranas das células tratadas com polienos extravasam o conteúdo intracelular,
como íons e pequenas moléculas orgânicas, provocando eventualmente a morte celular. Mais especificamente, é possível observar que a região lipofílica poliênica, representada em verde, interage com a porção hidrofóbica dos fosfolipídios de membrana, enquanto que a porção hidrofílica, representada pelos álcoois, em laranja, forma um canal hidrofílico por onde podem passar íons como potássio, cálcio, sódio, fosfatos e pequenas moléculas como nucleotídeos. Além disso, a carboxila e a porção de açúcar e uma hidroxila compõem uma cabeça polar que interage com a porção polar dos fosfolipídios de membrana, estabilizando ainda mais o posicionamento do polieno entre essa estrutura. Com relação aos antifúngicos azólicos, podemos dizer que esta é a maior classe de agentes antifúngicos disponível atualmente, com mais de 20 medicamentos no mercado. Alguns são usados principalmente para tratar infecções dermatofíticas superficiais, enquanto outros são administrados por via oral para o tratamento de infecções fúngicas sistêmicas. A biodisponibilidade oral de alguns azóis, em contraste com a anfotericina B, combinada com seu amplo espectro de atividade geral, levou ao seu uso difundido no tratamento de uma variedade de infecções graves. O aspecto químico característico dos azóis, do qual seu nome é derivado, é a presença de um anel heteroaromático de 5 membros, contendo 2 ou 3 átomos de nitrogênio. Anéis de imidazol têm 2 nitrogênios e os triazóis têm 3, como representada em amarelo e verde, respectivamente. Em ambos os casos, o anel azólico é ligado através do nitrogênio a uma cadeia lateral contendo pelo menos um anel aromático, como representado em roxo. Os azóis atuam sobre a enzima 14-alfa-desmetilase do citocromo P450 fúngio. Essa é uma enzima-chave para a biossíntese do ergosterol. Um esquema simplificado da biossíntese do ergosterol fúngico a partir do esqualeno está representado aqui. O último precursor não esteroidal do ergosterol é justamente esse hidrocarboneto denominado esqualeno. O esqualeno é então oxidado e ciclizado para produzir o lanosterol, que é o primeiro esteroide na via biosintética. Um passo fundamental na conversão de lanosterol em ergosterol é a remoção do grupo 14-alfa-metila, representada em azul. Eventualmente, antes ou depois da modificação da cadeia lateral, a dupla delta-14, em vermelho, é reduzida por uma enzima denominada delta-14-redutase, formando uma junção de anel trans entre os anéis C e D. Várias etapas depois, a ligação dupla entre C8 e C9, representada em verde, é isomerizada a partir de uma enzima denominada delta-8 delta-9 isomerase, gerando o ergosterol. O mecanismo dessa reação envolve 3 hidroxilações sucessivas do grupo 14-alfa-metila em azul, convertendo-o de um hidrocarboneto para um ácido carboxílico, passando pelos estados de oxidação de álcool e aldeído. O grupo metil é eliminado como ácido fórmico, representado em vermelho, para fornecer uma ligação dupla entre C14 e C15 do anel D. Essas reações de hidroxilação acontecem por intermédio do grupo prostético M, presente nas enzimas da família do citocromo P450. Esse grupo é composto por um largo anel orgânico heterocíclico chamado protoporfirina 9, que apresenta um átomo de ferro no centro do macrociclo, como representado em vermelho. O mecanismo dessa reação tem início quando o ferro 3 sofre redução e a forma reduzida reage com oxigênio molecular, gerando uma espécie radicalar instável. Essa, por sua vez, recebe um elétron, gerando a espécie aniônica correspondente. Esse ânion é então protonado e sofre a eliminação de uma molécula de água, fornecendo a espécie de ferro com estado de oxidação mais 4, altamente reativa. Essa, por sua vez, reage com uma molécula do lanosterol, representada genericamente em azul, abstraindo um hidrogênio por via radicalar. O radical formado é então hidroxilado, gerando um produto em azul e liberando o M com ferro 3 para continuar o ciclo. Com relação ao mecanismo molecular dos azóis, pode-se dizer que ele envolve a coordenação com o ferro do grupo M por meio do nitrogênio azólico, promovendo assim a inibição da enzima 14-alfa-desmetilase. Nessa figura, podemos observar a interação do nitrogênio básico triazólico presente na estrutura do fármaco posaconazol via coordenação com o ferro do grupo M, como representado em amarelo, que por sua vez também interage com o enxofre da cisteína 470, como destacado em roxo.
Além dessas interações importantes, no diagrama 2D Liggplot ainda é possível verificar inúmeras interações hidrofóbicas que também contribuem para o reconhecimento molecular e para a seletividade, ou seja, o restante da estrutura forma interações com a apoproteína de uma maneira que determina a seletividade relativa do fármaco para a desmetilase fúngica versus outras enzimas CYP450. Falando em seletividade, uma pergunta que não quer calar. Uma vez que a biossíntese do colesterol presente na membrana de mamíferos também emprega uma CYP450 14-alfa-desmetilase, por que o derivado 14-alfa-metil nos esteróis não se acumula nas membranas celulares humanas? A explicação para este fato reside na força de inibição da mesma enzima em espécies diferentes. Por exemplo, o valor de C50 para o cetoconazol frente à enzima de Candida albicans é aproximadamente 10 a menos 9 molar, contra aproximadamente 10 a menos 6 para a enzima humana. A diferença de magnitude na força de inibição fornece então o índice terapêutico adequado para essa enzima. Ainda assim, muitos azóis são inibidores poderosos de outras enzimas citocromo P450 de mamíferos. Torna-se cada vez mais evidente que a principal via de metabolismo dos antifúngicos azólicos sistêmicos, tanto imidazóis quanto triazóis, é através do sistema enzimático CYP450. Embora sua afinidade in vitro para P450 humana possa ser menor do que para a 14-alfa-desmetilase fúngica, eles têm afinidade clinicamente relevantes para as CYP450 humanas. Por exemplo, aproximadamente 95% da dose de cetoconazol sofre metabolismo, principalmente pela CYP3A4. Da mesma forma, o itraconazol é extensivamente metabolizado também por essa isoforma. Já o fluconazol é um pouco diferente, pois apenas 10% de sua dose é metabolizada, sendo o restante do fármaco excretado de forma inalterada na urina. O fluconazol também difere no sentido de que a inibição do metabolismo do fármaco, mediada pelo CYP450, ocorre através da isoforma 2C9. Sendo assim, deve-se evitar utilizar esses fármacos em associação com outros que apresentem baixo índice terapêutico, tais como benzodiazepínicos, anticoagulantes como a varfarina e antiepiléticos como a fenitoína. Bem, pessoal, na aula de hoje conhecemos algumas classes de antifúngicos que atuam em diferentes estruturas celulares, como, por exemplo, sobre a parede celular, inibindo a síntese de ácidos nucleicos, bem como aqueles que interferem na divisão celular por meio de sua interação com os microtúbulos. No entanto, as classes de antifúngicos mais relevantes clinicamente são aquelas que envolvem o esterol ergosterol, presente na membrana plasmática fúngica. Dentre essas classes destacam-se os macrolídeos poliênicos, que interagem diretamente com o ergosterol, formando poros na membrana, assim como os fármacos azólicos que interferem diretamente na biossíntese de ergosterol, por meio da inibição da enzima 14-alfa-desmetilase do citocromo P450 fúngico, que participa da transformação do lanosterol em ergosterol. Fármacos azólicos são importantes no tratamento de infecções superficiais e sistêmicas, atuando por meio de um mecanismo molecular que envolve a coordenação do nitrogênio básico do anel azólico com o grupo M da enzima fúngica. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais!